Você já ouviu falar de um lugar onde o tempo simplesmente parava? Não diminuía, não acelerava, parava. Como se o mundo todo respirasse, mas aquele ponto específico permanecesse imóvel, suspenso entre o agora e o que jamais seria contado. Se você ficou aqui nesses primeiros segundos, talvez seja porque uma parte sua já sentiu que certas histórias não surgem do nada. Elas voltam, elas retornam, elas chamam. E antes que a gente entre nesse enigma que atravessou eras, considere se juntar ao canal. Assim você não perde nada do que está por vir, nada mesmo. A lenda fala de uma ilha escondida tão profundamente na memória humana que nem o tempo parece ter coragem de tocá-la. Um território onde dias se estendiam como séculos silenciosos, onde a velhice era uma escolha, e onde o nascer do sol parecia congelado entre dois mundos. Alguns chamam esse lugar de mito, outros de metáfora, e alguns poucos, muito poucos, insistem que é lembrança, memória, um eco do que já existiu e que nossa história tentou, de todas as formas, apagar. A versão oficial diz que nada disso faz sentido, que o tempo é constante, que as leis são imutáveis, que o universo segue um ritmo preciso, absoluto, perfeito, que as sociedades antigas, ao perceberem a grandiosidade do cosmos, criaram narrativas para tentar explicar fenómenos que não compreendiam. A velha explicação confortável. A explicação que fecha portas, que nos deixa em paz. Mas quanto dessa paz é verdade? E quanto é apenas medo disfarçado? Os registros mais antigos sobre a Ilha da Suspensão do Tempo, como alguns historiadores ousam chamá-la, aparecem em manuscritos da região do Cáucaso, em tábuas cuneiformes do Oriente e até em relatos orais de tribos oceânicas que nunca tiveram contato entre si. O que une culturas tão distantes? O que faz com que povos que nunca se encontraram contem a mesma história? Um mesmo território onde o tempo se dobrava sobre si mesmo? As versões variam nos detalhes, mas o núcleo permanece idêntico. Uma ilha onde o nascer do sol permanecia preso por horas eternas. Onde sombras não se moviam. Onde pessoas viviam além das eras. Onde a morte tardava. Onde a juventude persistia. E aqui surgia o primeiro ponto de tensão. Civilizações antigas, com zero contato entre si, descrevendo um mesmo fenômeno, em intervalos de milhares de anos. Você pode dizer coincidência. Ou pode ouvir o sussurro que quase ninguém ouve. Isso não é coincidência. Isso é memória. Os estudiosos descartam o relato. Dizem que é alegoria, que representa a busca humana pela imortalidade, a obsessão com o tempo, a negação da finitude. Mas aqui começa a ruptura. Porque algumas escavações, cuidadosamente esquecidas, propositalmente omitidas, encontraram estruturas que não se encaixam em nenhuma narrativa metafórica. Estruturas onde o desgaste natural simplesmente não estava lá. Rochas que deveriam apresentar erosão de 1000 anos e estavam intactas. Metais que deveriam estar oxidados e permaneciam lisos. Câmaras subterrâneas onde o ar preso há séculos se comportava como se tivesse sido selado um dia antes. A ciência detestou isso. A história detestou ainda mais. E silenciou. Mas o silêncio nunca dura. Ele só aguarda o momento certo para se romper. Um pesquisador, cujo nome raramente aparece nas referências modernas, descreveu uma sensação estranha durante sua expedição. Ele dizia que, ao entrar em uma das câmaras, seu corpo desacelerou. Não fisicamente, mas internamente. Como se algo nele estivesse sendo puxado para um ritmo diferente. Como se o ar da sala respirasse mais devagar. Como se seu coração tivesse esquecido o que significava pressa. Na ocasião, chamaram de alucinação, de fadiga extrema. Mas esse pesquisador insistiu até o fim da vida. O tempo dentro daquela sala era diferente. E ninguém quis ouvir. A história é assim. Ela aprende cedo a negar o que não entende. Os povos antigos, porém, não negavam. Eles registravam, desenhavam, representavam o fenômeno com símbolos de círculos sobre círculos, linhas paradas, sóis imóveis. E havia também relatos de viajantes que afirmavam que, ao se aproximarem da ilha, o mar se tornava espesso, não denso, espesso,
como se a água tivesse peso, como se cada movimento fosse puxado por algo invisível. Eles diziam que era como remar dentro de um sonho. Os braços se moviam, mas o mundo não avançava. E então, de repente, avançava demais. O tempo, para eles, era uma criatura viva. O que impressionava não era o mito da ilha, mas a precisão dos detalhes. Muitos desses viajantes descreviam a sensação de perder a noção das horas, de entrar ao amanhecer e sair ao amanhecer, mesmo tendo ficado dias, ou semanas, ou meses. Alguns nem sabiam dizer quanto tempo havia passado. A mente se confundia. O corpo não acompanhava. As sombras permaneciam fixas, os ciclos quebrados. Era como viver entre batidas de um coração que não existia. E aí começava a parte mais estranha: a longevidade. Algumas tradições afirmavam que habitantes dessa ilha viviam séculos, mas não como idosos frágeis, e sim como seres plenos, conscientes, presentes. Diziam que o tempo ali era como um rio que escorria por fora da ilha, sem tocá-la. Um rio que você podia observar, mas nunca sentir. As civilizações vizinhas temiam esse lugar, respeitavam, evitavam. E quando alguém retornava de lá, porque alguns realmente retornavam, traziam com eles marcas peculiares. Não fisicamente, mas na percepção, no olhar, na forma como observavam o mundo. Alguns pareciam ter visto demais, outros de menos. Todos pareciam deslocados no próprio tempo, como se tivessem vivido em outra frequência. Mas há um detalhe que poucos mencionam, um detalhe quase proibido: as eras perfeitas. É assim que documentos antigos descrevem períodos em que a ilha não apenas parava o tempo, mas o resetava, revertia, reorganizava. Como se houvesse ciclos invisíveis que controlavam o fluxo temporal em sua superfície. Como se a ilha fosse um ponto fora das regras. Um lugar onde o tempo não fluía, se curvava. Algumas culturas representavam isso com espirais duplas, outras com símbolos de portais, outras com desenhos tão complexos que até hoje ninguém decifrou. E tudo isso levava a um único conceito. A ilha não era um lugar, era um mecanismo. Um mecanismo projetado para manipular o tempo. Claro, isso é heresia científica, uma afronta. Mas se você observar com calma, perceberá que a ciência também não sabe explicar por que certas estruturas ao redor do mundo parecem calcular o tempo com precisão maior do que a própria percepção humana. Por que certos sítios arqueológicos parecem ter sido construídos com o propósito de observar, medir e, alguns dizem, interagir com ciclos que ainda não entendemos. E aqui entra a parte que ninguém gosta de mencionar. Há uma teoria, não popular, mas persistente, de que a ilha foi criada. Não descoberta. Criada. Construída por uma civilização tão avançada em astronomia, física e engenharia que dominava conceitos que só estamos começando a arranhar. Uma civilização que compreendia o tempo como um tecido e que sabia que certos pontos do planeta eram frágeis. Portas, encruzilhadas, nós temporais. Uma civilização que entendeu como manipular esse tecido. Dobrá-lo, estabilizá-lo, proteger-se dentro dele. E este seria o segredo das eras perfeitas. Períodos em que a ilha entrava em sincronização com eventos cósmicos, em que tudo nela se realinhava, em que o tempo se tornava cristalino, imutável, puro, perfeito. Mas a perfeição tem um preço. Sempre tem. E ninguém sabe exatamente o que aconteceu, o que causou o colapso desse domínio temporal. Alguns dizem que foi um desastre cósmico, uma explosão solar, uma anomalia magnética. Outros dizem que foi humano, que uma guerra, talvez interna, talvez externa, quebrou o delicado equilíbrio que mantinha a ilha fora do fluxo do tempo. E há ainda os que acreditam que não houve colapso. A ilha apenas se retirou, se escondeu, voltou ao estado de suspensão e permanece lá, invisível, intocável, esperando o próximo ciclo. Muitos estudiosos rejeitam tudo isso. Repetem incansavelmente que o tempo é absoluto. Mas se você observar a física moderna, a relatividade, as dobras gravitacionais, as distorções temporais próximas a buracos negros, verá que não é tão simples assim. O universo dobra o tempo todo. Espaço afeta tempo. Massa afeta tempo.
Gravidade afeta tempo. Só nós insistimos em tratá-lo como uma linha reta, talvez porque seja confortável, ou porque admitirmos o contrário abriria portas que não sabemos fechar. No meio dessa discussão, surge um ponto curioso. Há relatos na costa do Mediterrâneo que falam de um grupo de exploradores que juravam ter encontrado a ilha. Eles não conseguiram desembarcar. Mas viram a névoa imóvel ao redor. Viram a luz do sol refletindo de maneira impossível. E viram algo ainda mais estranho. O reflexo deles na água não os acompanhava. Ele demorava, como se a água estivesse em outro ritmo. Essa descrição foi tratada como superstição, mas o documento existe, arquivado, esquecido. O tipo de evidência que se prefere não mexer. E então chegamos ao ponto crítico da nossa narrativa. A ruptura real, aquela que não dá para ignorar. Em 1904, um navio de expedição científica relatou um fenômeno incomum ao se aproximar de uma região isolada do Atlântico Sul. Os instrumentos de bordo registraram uma falha abrupta. Não uma falha elétrica, uma falha temporal. Os ponteiros dos relógios congelaram. A bússola se recusou a se mover. E os registros de iluminação interna gravaram uma queda brusca na frequência, como se o tempo dentro da própria embarcação tivesse diminuído. Segundos que duraram minutos. Minutos que se estenderam como horas. E quando tudo voltou ao normal, a tripulação relatou a sensação de ter sido observada. Não por pessoas, mas por algo. Algo imóvel. Algo antigo. Algo que não precisava se mover para existir. O relatório existe, redigido, assinado e arquivado sob a categoria Eventos Não Explicáveis. Nunca divulgado, nunca discutido, mas real. E aqui, no meio da nossa história, eu preciso te pedir algo. Se você ainda está aqui, acompanhando essa jornada, talvez já perceba que esse tipo de conteúdo nunca é simples, nem óbvio, nem leve. Então, considere se inscrever. Assim você se mantém com a gente enquanto desvendamos cada fragmento desse enigma. Porque o mistério não termina aqui, ele só está começando. A pergunta que resta é: por que tantas culturas diferentes descreveriam o mesmo fenômeno temporal? Por que tantas evidências seriam enterradas? Por que algumas estruturas arqueológicas parecem se alinhar com estrelas específicas de forma tão precisa que até hoje não conseguimos replicar? E mais inquietante, por que tantas civilizações antigas falam de lugares onde o tempo parava? Por que tantas descrevem eras de perfeição, ciclos imutáveis, dias eternos? Será que estamos diante de metáforas universais? Ou diante de memórias de algo que realmente existiu? Algo que esteve presente na história da humanidade de forma tão profunda que deixou vestígios em todos os cantos do mundo? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, mas também pode estar escondida, congelada, guardada em um lugar que não pertence ao nosso tempo. Um lugar onde os segundos não ousam caminhar. Um lugar que continua lá, mesmo que não possamos vê-lo. Observando, esperando, preparando o próximo ciclo. E é justamente aí que a nossa narrativa mergulha na parte mais profunda, mais densa, mais inquietante do mistério. A parte em que o mito e a física se encontram. A parte em que o impossível se torna só uma palavra. A parte em que a ilha deixa de ser lenda e começa a se revelar como algo muito mais antigo. Muito mais elaborado. Muito mais perigoso. Se a primeira parte desta jornada nos mostrou que a ilha parecia existir entre as brechas do tempo, agora chegamos ao momento em que precisamos encarar o que há dentro dela. É aqui que a história deixa de ser apenas relato, especulação, mito, e começa a se transformar em algo quase proibido. Como se estivéssemos atravessando uma fronteira que ninguém deveria atravessar. Como se estivéssemos entrando em um território onde o próprio mundo respira diferente. E talvez respire mais devagar. Porque a verdade é que toda civilização que mencionou essa ilha descrevia algo além da suspensão temporal. Elas falavam de uma presença, algo que governava a estabilidade da ilha. Algo que parecia controlar, ajustar, medir. Algo que observava. Algumas culturas chamavam de guardião, outras de espírito, outras ainda de mecanismo vivo. E há quem diga que esse algo não era natural,
Nem espiritual. Era tecnológico, mas uma tecnologia tão avançada que se confundia com a própria natureza. Os manuscritos tibetanos falam de um pulso sob a terra. Os textos persas descrevem uma vibração que mexia no ar. Tribos oceânicas diziam que a ilha cantava, mas não com som, e sim com sensação, como se houvesse um ritmo que só podia ser sentido por quem pisava naquele solo. Esse ritmo, segundo eles, era o coração da ilha, o núcleo, o ponto onde o tempo era dobrado, filtrado, organizado e mantido em equilíbrio. E aqui chegamos ao ponto mais ousado de toda essa teoria. A ideia de que a ilha era um tipo de estabilizador temporal. Uma espécie de farol para manter o fluxo do tempo regulado em determinadas regiões do planeta. Isso deixaria de ser mito e se tornaria quase uma hipótese científica se não fosse por um detalhe. Ninguém conseguia provar. As evidências apareciam e logo desapareciam. Pesquisadores que coletavam dados começavam a relatar falhas nos instrumentos. Registros eram corrompidos, equipamentos falhavam, relatórios se perdiam, não por acaso, mas por consistência, como se algo dentro da ilha não quisesse ser descoberto. Há inclusive um relato estranho, vindo de uma expedição russa na década de 1960. Eles afirmaram que seus relógios começaram a respirar, não funcionando de maneira irregular, mas alternando entre aceleração e desaceleração em intervalos perfeitos, como se houvesse uma frequência pulsante interferindo nos mecanismos. A tripulação descreveu isso como estar preso dentro de uma bolha de tempo. Quando retornaram, perceberam que o tempo a bordo havia passado numa velocidade diferente do tempo externo. Não suficiente para ser considerado anomalia física comprovada, mas o bastante para gerar confusão, desconforto e medo. Esse medo se tornou comum entre exploradores que chegavam próximo à região. E o medo, como sabemos, é o primeiro sintoma de que estamos tocando em algo que ultrapassa o entendimento. Mas existe uma peça ausente no quebra-cabeça, a origem da ilha. Se ela é um produto da natureza, por que não existe nada semelhante no planeta? Se ela é tecnológica, quem a construiu? E por que escondeu tão bem? A resposta pode estar numa série de artefatos que começaram a aparecer no século XX e foram rapidamente confiscados, estudados de forma sigilosa e nunca devolvidos. Artefatos feitos de ligas metálicas que não oxidam. Formatos geométricos impossíveis para culturas antigas. Inscrições que não pertencem a idiomas humanos. E a característica mais intrigante: todos estavam parcialmente fora do tempo, como se o material fosse afetado por uma distorção temporal residual. Nunca confirmaram oficialmente, mas nunca negaram também. Agora imagine o que isso significa quando aplicado à ilha. Imagine um lugar onde a própria matéria é influenciada por essa distorção. Onde tudo, desde rochas até estruturas, se comporta como se estivesse preservado por milênios sem sofrer desgaste. Imagine uma civilização que dominou esse processo, que entendeu como criar um ambiente em que o tempo não corria de forma linear. E imagine o que aconteceria se essa civilização desaparecesse, mas seu mecanismo continuasse funcionando. Seria como deixar uma máquina ligada. Uma máquina que ninguém sabe operar, uma máquina que ninguém sabe desligar. Uma máquina que pode falhar. E quando falha, distorce. Agora considere o seguinte: e se a ilha não apenas manipulava o tempo, mas registrava? E se seu mecanismo fosse um tipo de arquivo? Uma espécie de armazenador temporal que guarda memórias, eras, períodos inteiros, como se congelasse a história em camadas invisíveis? Isso explicaria por que tantas culturas afirmam que a ilha contém histórias vivas, ecos antigos, sombras do passado que não passam. Para algumas tradições, caminhar pela ilha era como caminhar dentro de uma lembrança que não era sua. Como atravessar uma linha onde passado, presente e futuro se misturavam. Há relatos de pessoas que afirmavam ver figuras antigas como se fossem projeções. Não fantasmas, projeções do tempo. Momentos que existiram, preservados como fragmentos suspensos. O conceito parece absurdo, mas quando cruzamos relatos de diferentes povos percebemos um padrão. E padrões não mentem. Eles apenas esperam ser compreendidos.
E aqui chegamos à parte mais arriscada. A teoria de que a ilha não foi abandonada, ela foi ativada. Algumas culturas dizem que a cada ciclo de grande alinhamento astronômico, às vezes a cada 3.000 anos, às vezes a cada 7.000, a ilha desperta. Não fisicamente, temporalmente. Ela acorda, altera sua frequência, reajusta seus mecanismos. E durante esses ciclos, ela se torna acessível, visível, localizável. Existem rumores discretos, quase proibidos, de que algo semelhante ocorreu no final da década de 1990. Um satélite captou um ponto luminoso no oceano que não existia antes. Um ponto que aparecia somente em determinados horários, sempre no mesmo instante solar. As imagens foram arquivadas. A explicação oficial, reflexo natural. Mas até hoje, nenhuma análise conseguiu reproduzir aquele padrão de luz. Ele não se comportava como reflexo. Ele se comportava como emissão. E se a ilha está emitindo algo, isso significa apenas uma coisa: o mecanismo ainda está ativo. A pergunta que nos resta é: por quê? Por que algo tão antigo continuaria funcionando? Por que continuaria escondido? E por que, em determinados momentos, parece querer ser visto? Talvez a resposta esteja em uma frase repetida em diversos manuscritos antigos: o tempo não protege, o tempo avisa. Alguns estudiosos acreditam que isso se refere a catástrofes cíclicas que marcaram a história da humanidade, e que a ilha servia como um marcador desses ciclos, uma espécie de relógio cósmico. Outros acreditam que ela tinha a função de preservar conhecimento, vidas, eras inteiras, durante períodos de destruição global, como um cofre temporal, um abrigo, uma fortaleza contra o próprio tempo. Agora imagine o risco de encontrar algo assim. Imagine o que significaria abrir uma porta para dentro do tempo congelado. Revelar civilizações desaparecidas. Recuperar conhecimentos intactos. Ver momentos históricos preservados como se tivessem acontecido ontem. Para a ciência, seria revolução. Para governos, seria instabilidade. Para o mundo, um choque irreversível. E talvez seja por isso que ela permanece escondida. Talvez seja por isso que toda tentativa de encontrá-la falha. Talvez seja por isso que as evidências desaparecem. Não porque alguém as esconde, mas porque o próprio mecanismo impede. Algumas tradições falam que a ilha não é encontrada por quem a procura. É encontrada por quem ela escolhe. A ideia soa mística demais. Mas quando combinamos as informações, percebemos que existe uma lógica ali. Se a ilha opera fora do fluxo normal do tempo, ela não é fixa no mapa. Ela não está sempre no mesmo ponto espacial. Ela pode estar ligada a coordenadas temporais, não geográficas. E se isso for verdade, então ela só se torna acessível quando seu ciclo coincide com o nosso. Isso explicaria tudo. Porque ela aparece em tradições separadas por séculos. Porque exploradores modernos não conseguem encontrá-la. Porque satélites captam anomalias intermitentes. Porque o mecanismo parece ligar e desligar. E por que relatos falam de um nascer do sol preso, sempre no mesmo ponto? Não estamos lidando com um lugar. Estamos lidando com um evento. E se estamos realmente próximos de um novo ciclo, como alguns astrônomos sugerem, baseados em alinhamentos raríssimos, então a ilha pode estar prestes a emergir novamente. Não fisicamente, temporalmente. E isso nos traz de volta a você. Você está ouvindo tudo isso porque faz parte de um momento único. Estamos começando a explorar mistérios que ficaram congelados por milhares de anos. E se você chegou até aqui, então não está só curioso. Está envolvido. Está conectado ao enigma. Então aproveita esse momento e se inscreva no canal. Porque daqui para frente, as peças começam a se encaixar. Agora vamos ao ponto mais profundo de todos. O que existe no centro da ilha? As narrativas são quase unânimes. Um templo. Uma estrutura circular. Um salão onde o tempo colapsa. Onde tudo se encontra ao mesmo tempo. Algumas tradições dizem que esse salão contém um espelho que não reflete imagem, reflete eras. Outras falam de um cristal que vibra com luz própria. Outras, de uma máquina silenciosa, com engrenagens que não se movem, mas funcionam. Há até quem diga que o centro da ilha é um vazio. Um nada absoluto. Um buraco onde o tempo não existe.
Seja qual for a versão correta, todas concordam em um ponto. O centro é o coração. É onde o mecanismo se ancora, onde o tempo se curva, onde as eras perfeitas começam e terminam. E o que são as eras perfeitas? São períodos em que a ilha alcança estabilidade total. Momentos em que o tempo nela se torna absolutamente imóvel. Sem desgaste, sem envelhecimento, sem transformação. Uma fotografia eterna da existência. Algo tão impossível que apenas a ideia já desafia toda a ciência moderna. Mas há registros, desenhos, mitos, muitos deles com precisão demais para serem apenas invenção, que descrevem esses períodos com calma, com clareza. E todos dizem a mesma coisa. Quando a era perfeita começa, nada dentro da ilha muda. Nem o vento, nem a luz, nem a vida. Alguns acreditam que esse estado servia para preservar, outros para proteger. E há quem diga que era uma forma de comunicação. Um código deixado para quem viesse depois. Como se a ilha dissesse: está tudo aqui. Tudo o que vocês perderam. Tudo o que esqueceram. Se isso for verdade, então encontrar a ilha significaria encontrar o passado intacto. E talvez encontrar o futuro. Mas nem tudo sobre esse mistério traz esperança. Há uma sombra nessa história. Uma omissão. Um aviso. Alguns relatos dizem que quem permanecia tempo demais na ilha começava a perder a noção do próprio tempo interno. Como se a mente tentasse se adaptar à ausência de fluxo, mas falhasse. Pessoas que deixavam a ilha não sabiam mais dizer sua idade. Algumas não reconheciam mudanças que haviam ocorrido ao redor. Outras enlouqueciam ao perceber que tinham vivido uma eternidade em um único dia. É por isso que, segundo algumas tradições, a ilha era proibida. Não por medo, mas por segurança. E talvez seja por isso que ninguém quer desenterrar o passado congelado. Porque ele não é apenas conhecimento, é risco. A ilha pode nos mostrar demais. E pode nos mostrar o que não estamos preparados para ver. Alguns estudiosos afirmam que a humanidade ainda não está pronta para lidar com a ideia de que o tempo não é absoluto, que pode ser manipulado, que pode ser quebrado, que pode ser preservado e que pode ser apagado. Mas outros acreditam que estamos mais perto do que nunca. Que estamos na era ideal para compreender o que se esconde ali. Que nossa tecnologia se aproxima, lentamente, daquilo que os antigos dominavam com perfeição. E que talvez, pela primeira vez em milênios, estejamos prestes a entender o que significa entrar em uma era perfeita. E se isso for verdade, então o próximo ciclo pode ser decisivo. Não apenas para descobrir a ilha, mas para entender o próprio tecido do tempo. Agora respire fundo, porque estamos chegando ao final da nossa jornada. E finais, em histórias como essa, costumam ser apenas começos. A ilha continua lá, em algum ponto que não pertence ao nosso calendário. Às vezes próxima, às vezes distante, às vezes invisível. Mas sempre presente, sempre silenciosa, sempre aguardando o próximo alinhamento. E quando ela despertar novamente, talvez sejamos nós a testemunhar. Talvez sejamos nós a registrar. Talvez sejamos nós a atravessar. Talvez sejamos nós a ver o impossível acontecer diante dos nossos olhos. E se isso acontecer, que sejamos sábios o suficiente para ouvir o aviso que tantas culturas tentaram nos entregar. Que o tempo não é só passagem, é mensagem, é memória, é espelho. E talvez seja porta. Se você sentiu o peso dessa narrativa até aqui, se sentiu essa estranha familiaridade, se sentiu que alguma parte dessa história ecoa em algo muito antigo dentro de você, então considere se inscrever no canal, porque essa é só uma das histórias congeladas que o mundo tentou enterrar. E nós vamos desenterrar cada uma delas, com calma, com respeito, com fascínio e com coragem. A ilha existe. O ciclo está chegando. E as eras perfeitas podem não estar tão distantes quanto pensamos.